Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Eu não sei como que esta palavra vai chegar ao teu coração. Eu confesso que eu tenho perguntado ao Senhor, Senhor, eu espero que o teu povo entenda aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Está escrito assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, e como lês? E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo ou de longe, eu não sei a sua versão, mas certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo, e foi movido de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, o levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? 37. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e fazei da mesma. Estende as mãos para cá. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Fomos agraciados, Senhor, pois participamos em memória daquilo que o Senhor nos instruiu, da ceia. Que o nosso coração possa arder nesta manhã e que a tua palavra vá e produza o fruto pelo qual ela está sendo pregada. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmão, uma introdução para você entender o que está acontecendo. No capítulo 10, Jesus vocaciona os 70 discípulos e manda de 2 em 2 anunciar o evangelho, dizendo, é chegado o reino de Deus. E então sai aquela comitiva. E grandes sinais, grandes acontecimentos acontecem ali. Na volta, os discípulos vêm dando testemunho, dizendo que houve cura, que houve libertação, que que as trevas, o inferno bateu-se em retirada. E Jesus olha para aqueles homens e diz algo muito interessante, nas minhas palavras, não se alegra pelos sinais, não se alegra pelo diabo se sujeitar a vós, mas alegrai-vos para que o teu nome estejais no livro da vida. Então, dentro daquela euforia, Jesus está dizendo assim, não adianta sinais, não adianta você expulsar demônio, não adianta você orar para um paralítico e ele andar, se o teu nome não tiver no livro da vida. Então, ele está dizendo que isso é mais importante. Então, ele está dizendo, irmão, que a salvação é algo importante para cada um. Nesse exato momento, irmão, uma pessoa ali
talvez infiltrada, uma pessoa que ouviu aquilo e querendo saber como fazia para ser salvo, porque talvez ele não foi nessa comitiva. Talvez ele entenda, poxa, eu não fui, não fiz nada daquilo que Jesus mandou, e Jesus está dizendo que esses homens têm que se alegrar, pelo nome dele está no livro da vida, mas como eu não fiz, eu vou perguntar para ele o que eu devo fazer. E aí este homem, perceba, irmão, está no lugar certo, diante da pessoa certa, e faz uma pergunta certa: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmão, nós podemos estar no lugar certo, diante de pessoa certa, e até ouvir conselhos, ouvir palavras certas, porém a pergunta é esta: será que eu pratico o que é certo, ou quando eu ouço aquilo que é certo, mas eu pratico aquilo que me convém? Porque Jesus fala assim, no 26, por gentileza de Leandro, e disse-lhe: o que está escrito como? Perceba, irmãos, ele fala assim, como está escrito, ponto, e depois, como é que lês? Ou seja, há uma grande diferença entre o que está escrito e a forma que você interpreta. Não basta, porque vê, quem aqui, um belo dia, viu escrito, não estacione o carro, e você estacionou alguém, o resto é tudo santo. Deus viu. O que estava escrito lá? O que você leu? E o que você fez? É incoerente? Aqui na frente da igreja, quando está fechado, é garagem. Tem 3 placas ali. Não estacione, garagem, seja educado. Não feche a saída. E direto, sabe o que tem? Está escrito. Mas estão praticando? Jesus está dizendo assim, está escrito. Mas a pergunta é, você pratica? É isso que o Senhor vai trazer nesta mensagem aqui. Porque, irmãos, temos mania de selecionar apenas aquilo que é agradável, aquilo que é confortável. O que está nas escrituras é lindo dizer, o Senhor é meu pastor e nada me... É lindo. Mas a pergunta é, se Ele é o teu Senhor, Ele é Senhor de tudo. E a pergunta é, Ele é Senhor de tudo? Mas está escrito. Então Jesus, ele vai chamar a atenção sobre isso, irmão. E o evangelho, irmão, ele não foi feito para que nós viemos adaptar ele para a nossa convivência, para a nossa forma de viver. Muito pelo contrário, o evangelho é eu que tenho que me adaptar com ele. O que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. E muitas das vezes o que está escrito vai na contramão daquilo que eu quero, que eu desejo. Por exemplo, ora pelos teus inimigos. Irmão, eu nem oro às vezes para aqueles que me abençoam. Muitas das vezes eu nem oro para aqueles que querem o meu bem. Muitas das vezes eu nem oro para aqueles que me amam. Eu vou ter que orar por aqueles que me odeiam? Então, amados irmãos, o evangelho, às vezes, eu olho e é como se eu gostasse daquela caixinha de promessas. Podemos até ler, irmão, mas nós corremos o risco de interpretar
tudo errado. Esse carrinho aqui, deixa eu pegar com cuidado, é um carrinho Lego. Lindo, irmão, lindo, lindo. Gabriel você quer agradar o Gabriel, dá carrinho assim para ele. Depois ele me dá um beijo. E um dia ele pegou esse carrinho aqui, irmãos, ele pegou o manual, ele começou a montar, passo a passo. Eu me lembro que um dia, aí ele chegou numa certa parte, ele falou assim: pai, está dando errado. Eu falei: por quê, filho? Pai, eu estou passo a passo, mas está dando errado, não está dando continuidade, eu não estou conseguindo concluir o meu projeto. Aí eu parei e avaliei com ele, e tinha peças semelhantes, e ele trocou. E quando trocou, chegou uma hora que não dava mais encaixe, não tinha como dar continuidade, não tinha como realizar o projeto. Assim é o Evangelho, assim são as instruções de Deus. Ele te instrui, ele te orienta, e existem peças que não tem como adaptar, mas você tenta adaptar, e vai chegar uma hora que se você adaptou, você interpretou errado, as coisas não vai mais acontecer. E a pergunta é: o erro é de quem? O erro é a sua interpretação. Então, amados irmãos, o Senhor está dizendo aqui: olha, ainda que você siga certinho, mas esse certinho é baseado em quê? Por exemplo, se você se acha uma boa esposa, você se acha um bom marido? Depende. Eu me achava um bom marido até que eu achei um marido mais sensacional, encantador diante de mim. Eu falei: opa, eu achava que era um bom pai, até eu achar um pai melhor do que eu. Você se acha rico até achar um cara que tem mais dinheiro do que você. Você acha que ora até achar alguém que ora mais. Então, irmão, Jesus está dizendo assim, ó, talvez você ache que você está fazendo não é certinho, talvez isso caiba dentro da sua interpretação, mas não é bem assim. E Jesus falou assim: o que está escrito na lei e como lei? Ele fala assim, e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a si mesmo. Irmão, esse camarada não é por acaso que é um doutor. Havia 613 leis que Moisés delegou para a nação dos judeus, dos hebreus que saiu ali. Ele resumiu em duas: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resume, irmão. Jesus não questiona. Jesus fala no 28, respondeu e disse-lhe: respondeu bem, fazer isto viverá. Jesus questionou? Jesus falou: não é dessa forma? Não, Jesus falou: ótimo. Em outras palavras, é isso. Nota 10. Vai agora e pratica. Ao 29. Irmão, aqui é o nosso erro. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Irmãos, aprenda algo. Todo mundo que erra tenta justificar o seu erro. Ou é só eu? Ou é só eu que tenho essa façanha? Todos. O erro deste homem é querer justificar. E todas as vezes que nós queremos justificar, irmão, aquilo que é errado não vai deixar de ser errado. Às vezes nós vamos querer justificar para nos livrarmos.
ainda que aquilo que foi feito contra nós é uma injustiça, e eu agir como injustiça, irmão, é uma injustiça. E aí, irmão, quando eu tento justificar o errado, irmão, o errado sempre será o errado. Você já percebeu que sempre o errado quer justificar o erro? Ou não? Ou é só eu que às vezes tento barganhar? Esse homem ele tenta justificar, irmão, entre o que está escrito e o que é na prática. E aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Então agora Jesus vai contar uma parábola. E respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Jesus está dizendo assim: havia um homem que estava em Jerusalém, casa de pão. Por algum motivo não estava satisfeito e decidiu descer para Jericó. E para sair de Jerusalém e até Jericó havia dois caminhos, um mais curto e um mais longo. O mais longo teria que passar por Belém. E muitos não gostavam. Então este homem, Jesus está dizendo assim, este homem resolveu pegar um atalho. E esse atalho se dava o nome Estrada de Sangue. Por quê? Porque muitas das vezes salteadores ficavam ali. E aqui Jesus está tentando dizer algo: nunca pegue atalho para um propósito. Por quê? Porque há caminhos para o homem que parece vida, mas o fim é morte. Nunca queira pegar atalho em nada na sua vida. Nunca queira pegar atalho, irmão, porque atalho, uma hora, corremos o risco de acontecer o que aconteceu com este homem. Muitas das vezes nós queremos pegar atalho para ganhar tempo, sim ou não? Irmãos, é só eu que tenho percebido, mas deixa eu fazer uma brincadeira, vocês estão muito sérios aqui. Eu estou arrotando o almoço de domingo passado, irmão. E hoje é domingo. Ou é só eu que estou percebendo essa loucura de tempo? Não, irmão, eu estou arrotando ainda, irmão, o almoço de domingo passado. Eu só não vou falar que eu estou palitando o dente, senão vocês vão achar que eu sou anti-higiênico. Não, irmão. Irmão, está uma velocidade. E nessa velocidade, irmão, time is money, tempo é dinheiro, nós queremos ganhar atalho, nós queremos ganhar tempo, irmão, mas tem coisas que não é ganhando tempo, irmão. Por exemplo, não existe atalho para entrar no céu. Repita comigo: não há atalho para entrar no céu. Em outras palavras, irmão, não existe o meu jeitinho para entrar no céu, a não ser aquilo que a palavra me orienta. E a Bíblia diz que esse homem ele caiu na mão dos salteadores, o qual, irmão, roubaram, espancaram e retiraram até as suas vestimentas, irmão. Este homem agora ficou, irmão, nu, seminu, espancado, roubado. E a Bíblia diz esta palavra aqui no verso 30, no final. E meio, e deixando o meio, é a única vez na Bíblia que esta palavra é citada. Meio morto. O que é meio morto? Alguém interage comigo, por favor? O que é meio morto? Meio morto é meio morto. Meio morto está vivo ou está morto? Meio. Perceba, amados irmãos, que este homem tomou uma decisão errada de sair de Jerusalém. Já é uma decisão errada. De cortar um atalho já é um caminho errado. Então, todas as vezes que você deixa algo, querendo cortar atalho, há nesse meio caminho salteadores, ladrões para te roubar.
E como que o diabo deixa você? Porque aqui é uma figura ilustrativa do inimigo, quase morto. Por quê? Para você ficar agoniando. Percebe, irmão, que ele ficou quase seminu. E meio morto, irmão, não quero entrar aqui em muito, porque eu não tenho tempo. Eu não sei se meio morto é morno. Poderíamos ilustrar. A Bíblia diz, seja frio ou quente, porque o morto eu vomitarei. Mas, irmão, perceba que esse homem ele está agoniando, meio morto. E talvez você entrou aqui meio morto. O que é meio morto? Aparenta estar vivo. Alguém olha para você, você está rindo. Alguém olha para você e parece que você não tem luta, parece que você não tem adversidade, parece que tudo está dando certo na tua vida, mas lá dentro só Deus sabe como está a sua alma e você está meio morto. Talvez a sua casa pareça aos olhos de todo mundo que está bem, mas lá dentro todo mundo sabe como está. Muitas das vezes, amados irmãos, o inimigo ele age desta artimanha, te deixa agonizado. E como esse homem ele está meio morto, há consciência nele, ele está caído. E a Bíblia diz que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote vendo, passou de largo. Talvez aquele homem caído, agonizando, com pouca força, mas com uma pequena esperança, e de repente ele abre o olho e vê um homem com vestimenta sacerdotal, e ele fala, você é ajudado, você é socorrido. Mas aquele homem com vestimenta sacerdotal, com postura de sacerdote, ia no... Irmão, olha só, o sacerdote ele ia no templo, sacrificava ao Senhor, adorava ao Senhor, prestava culto ao Senhor. Mas, repita comigo, ele fazia tudo isso dentro do templo. E fora do templo? Nada. E quando ele vê aquele homem caído, a lei dizia para um sacerdote que ele não podia tocar em nada morto e nada impuro. Então perceba que aquele homem que praticava a lei dizia, se está morto eu não sei, mas não cabe a mim a tocar. Ele não vai acudir aquele homem por causa da lei e da ordenança. Percebe que ele está descendo. Aquele homem estava descendo. Então, o mesmo caminho que aquele homem estava fazendo, o sacerdote está fazendo. Presta muita atenção nisso. Quando aquele homem passa, aquele homem que está agonizando, ele fala, poxa, aquele homem, o sacerdote não me acudiu, mas tudo bem. A Bíblia diz que no 32, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo e passou de longe. Talvez quando ele olha, ele vê a vestimenta de um levita, ele fala, poxa, o sacerdote não me acudiu, mas aquele levita também ajuda no templo. Ele pratica o templo, ele adora no templo, ele louva no templo, ele fala que ama o próximo no templo, então ele vai me salvar. E o levita passa de longe. Percebe, irmão, que Jesus está dizendo que são dois homens que praticam justiça, amor e compaixão só dentro do templo e fora do templo. E deixa eu te dizer, tudo que você ouve aqui, tudo que você aprende aqui, é para praticar lá fora. Aqui dentro, irmão, percebe que o levita e o sacerdote
era trajado conforme a religião da época, e todos ficavam admirados deles, mas eles exerciam essa função dentro do templo e fora do templo. Então Jesus está debatendo isso, irmão. Esse povo falava, o sacerdote e o levita falavam de misericórdia dentro, mas e fora? Eles falavam de amor dentro, mas lá fora. Então perceba, amados irmãos, que Jesus aqui, ele está dizendo assim, ó, esses homens, eles lêem, mas eles interpretam errado. E perceba, irmão, que o fato dele estar descendo, eles estão... Quando nós andamos com pessoas que estamos descendo, que estão se esfriando, que estão se afastando, corremos grande risco de ficar caídos e prostrados. E talvez você entrou aqui nesta manhã, e pessoas que te decepcionaram, te frustraram, te magoaram, e te deixaram quase meio morto. E eu quero te dizer algo da parte de Deus. Essas pessoas nunca souberam representar a graça, o trono e quem é Deus de verdade. Porque às vezes nós nos frustramos com pessoas que se dizem representante, mas de fato não entenderam o que é a graça. Mas aí Jesus diz no verso 33... Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi-se movido de íntima compaixão. Na Almeida, Revista Corrigida, fala-se mais um samaritano que ia. Isso é uma exegese do texto. O levita e o sacerdote descia, mas o samaritano ia, ou seja, ia na contramão. E deixa eu te dizer... Quando eu vou na contramão, eu entendo quem é meu próximo. Ah, você está aí? Quando eu faço o que todo mundo está fazendo, eu corro o risco de estar fazendo o errado. E a Bíblia diz que aquele samaritano, ele ia para Jerusalém. A Bíblia diz que ele era um viajante, detalhe. O sacerdote, o levita, não parou, por quê? Porque eles tinham compromisso. Agora, esse homem que é viajante, ele também tem compromisso, sim ou não? Mas ele para. Irmão, tem hora que nós precisamos parar, para fazer pelo menos o básico. O que é o básico? Tem hora que eu tenho que parar, irmãos, e sentar e ouvir a Simone falar comigo. Tem hora que eu tenho que parar, ouvir o Gabriel falar comigo. Sexta-feira o Gabriel foi para a escola, primeiro dia dele. Irmão, eu nem peguei ele na porta, ele já falou, pai, eu ganhei caderno novo, eu ganhei caneta no passado, pai, eu ganhei. Irmão, enquanto eu não parei, e ele me mostrou os cadernos, os lápis, o marca-texto, ele não me deu sossego. Mas eu percebi, irmão, a felicidade que ele teve de compartilhar. E tem hora, irmão, que nós precisamos parar tudo para oferecer o básico. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Jesus está dizendo assim, um samaritano, não tem como entrar no contexto, que não conversava com um judeu. Jesus está dizendo assim, ó, um estranho que não se dava, veio, passou por ele, mas não teve o mesmo comportamento com aqueles que era dele. Perceba, amados irmãos, que o samaritano não se dava com um judeu. E quem passa pelo aquele homem é um levita e é um sacerdote judeu. Deixa eu te dizer algo aqui, irmãos. Tem hora, irmão, que Deus ele é tão agraciado. Não tem como explicar, irmão, que Deus ele tira gente que a gente sequer esperava para nos ajudar. Porque você esperava alguém te ajudar dos seus. E aí Deus manda alguém de fora para te ajudar, para me ajudar, por quê? Porque aqueles que são nossos nos feriram.
Ou isso só acontece comigo, já aconteceu com você? Esse homem, irmão, ele tem negócios para fazer, mas ele para do seu tempo, irmão. E tempo é dinheiro. Ele para, irmão, para ajudar. Ele parou tudo, irmão, e percebeu que aquele homem estava quase morto. Eu me lembro que tempos atrás, tinha um casal na igreja, e esse casal, esse homem, ele era porteiro, ele ia em Salto. E no meio do caminho, irmão, próximo, chegando do trabalho, uma linha de pipa cortou o pescoço dele. E ele caiu, irmãos. Vinícius. Ele é casado com a sobrinha da irmã Marinaldo. E, irmão, ele ficou agonizando ali, agonizando. Até que quem olhou falou, morreu. Porque, irmão, cortou, muito sangue. Quem olhava falou, não mexe, morreu. Mas alguém, irmão, teve compaixão e chegou mais perto dele e viu ele respirando. Falou, está vivo. Chama o SAMU, e pegou e chamou o SAMU, irmão. Na mesma hora socorreram ele, levaram ele, irmão, para o hospital de Salto. E, irmão, o médico era para ter saído 40 minutos antes, não saiu porque ele teve um imprevisto. Na hora que ele estava saindo, quem chegou? E hoje o Vinícius, ele fala, irmão, desse testemunho. Irmão, foi Deus naquele dia para mandar, talvez, aquele samaritano que viu ele quase morto para socorrer ele, porque senão ele tinha morrido, irmãos. E uns tempos atrás desse eu tive com ele, irmãos, e eu falei para ele, o que você precisa para servir Jesus? Olha o que Jesus fez na sua vida, meu filho. Aí, pastor, né? Eu falei, não, irmão, não tem como. Irmão, para e pensa, irmão, quantos livramentos Deus já fez na sua vida. E se você percebeu, o bom samaritano passou do seu lado, te acudiu, te socorreu. Porque a Bíblia diz, irmão, que muitas das vezes nós recebemos anjos em formas de homens para nos ajudar, para nos socorrer, até mesmo para nos provar. Por isso que às vezes, irmão, eu estou fazendo algumas coisas, chega alguém e pede. Eu falo, Senhor, eu não sei, vai que eu estou sendo testado, deixa eu ajudar. Pastor, mas se tiver má fé, não, irmão, você consegue entender, irmão, tenha discernimento. E aproximou-se, atalhou, irmão, ele mexe nas feridas, irmão, ele aplica azeite e vinho. Lembra que nós tivemos aqui, começo do ano, mês passado, dentro do nosso ódrio, azeite e vinho e água? É para esta hora. O levita tinha vinho e tinha azeite. O sacerdote tinha vinho e tinha azeite. Mas ele só usava dentro do templo. Não adianta, irmãos. A Bíblia diz que ele aplique, e, irmão, ele encontra aquele homem no chão, mas ele não deixa aquele homem no chão. Ele pega aquele homem e coloca sobre a sua cavalgadura. Ou seja, irmão, quando nós temos encontro com o homem samaritano, ele é o único que nos tira da nossa posição caída. E coloca sobre a cavalgadura e leva ele até uma hospedaria, irmão. 35 diz assim, e partindo no outro dia, irmão, ele não chegou lá e largou, ele ficou a noite toda cuidando daquele homem. E no dia seguinte, a Bíblia diz assim, tirou 2 denários. 2 denários, irmão, era uma base de quase 50 dias. Em outras palavras, que Jesus está dizendo assim, este homem pegou aquele que estava caído, estancou as suas feridas,
as suas ferimentas, levou ele para um abrigo que era de segurança, e depois disso, ele salvou o homem do passado, investiu, passou a noite toda no presente e investiu mais 50 dias naquele homem, dizendo assim, ó, eu confio nele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você nesta manhã, que um dia nós éramos esse homem caído. E um dia ele acreditou em nós. E um dia ele investiu em nós. E a pergunta é o que nós estamos fazendo em prol disso. E disse-lhe, cuida dele. E tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. O Senhor está dizendo assim, faça o que eu fiz com você, com o teu próximo. E quando eu voltar, você vai ter recompensa. E a pergunta é, eu tenho feito? Esse samaritano se importou como este homem. E Jesus termina fazendo uma pergunta, ao 36. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Deixa eu perguntar para você. Eu vou entrar aqui, ó. Qual desses três parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Depois sai na gravação, fica feio, irmãos. Semana passada eu fiquei perguntando para ninguém, aí ficou feio lá, irmãos. Quem fez o bem para o próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O samaritano. Perceba, irmão, que é uma pessoa de fora. Ao 37. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e fazei da mesma maneira. Irmão, perceba que o doutor da lei não ousou falar ao samaritano, porque ele não gostava do samaritano. Perceba que Jesus contou uma história para este homem, sim ou não? Tome cuidado, porque quando Deus te chamar para contar uma história, talvez você faz parte dessa história. Tem um camarada que me impressiona muito. Quando eu chegar no céu, eu quero bater uma prosa com ele. Jó. Sabe por quê, irmão? Jó foi tentado, sim ou não? Mas ele não sabe. Jó passou por tudo que passou, irmão. E até hoje ele não sabe que ele passou, o porquê ele passou e por causa do que ele passou. Ah, pastor, mas na Bíblia está escrito. Está escrito na Bíblia, mas Jó não sabe. Talvez você está passando por situação, adversidade, lutas que você não sabe, mas está edificando, forjando a fé de alguém. Então não questione. Um belo dia, Natan quis contar uma história para Davi. E não é, irmão, que Davi amou a história? Aí Natan falou, então, Davi, o integrante dessa história é você. Então tome muito cuidado, irmão, quando Deus começar a contar uma história, porque talvez o personagem principal seja você. Ele colocou um levita, um sacerdote e um samaritano. Se você não se identifica com o samaritano, quem você é? Toda pergunta para Jesus tem uma resposta. E ele diz, vá e fazei da mesma. Por que Jesus está falando isso? Porque lá no 29 ele diz que ele justificado, diz quem é o meu próximo. Jesus está dizendo aqui, irmão, para a gente orar. Jesus está dizendo assim, se você lê e você interpreta do seu jeito, você pode estar fazendo
o que é certo da maneira errada. Já viu um ditado que diz que de boas intenção o inferno está? Você pode até estar fazendo certo, mas se a interpretação for errônea, é errado. Jesus está dizendo assim: se você escolhe quem é o teu próximo, você está errado. Se você escolhe quem é o teu próximo, eu e você estamos errados. Quem é o meu próximo? O meu próximo. Quem é o teu próximo? Fila de banco de ônibus não, de banco. Você está lá na fila, ou você está no mercado lá, aquela fila enorme. Você fala, vamos. Irmão, a vida é feita de escolha. Às vezes você chega lá no mercado, irmão, tudo cheio, você fala, em qual fila que eu vou? Aquela ali parece que tem uma. Você olha, tem uma que está rápida, irmão. Você entrou congestionamento. E aquela do lado, irmão, que parecia lerda. Aí o camarada vai passar, a senha bloqueia, aí começa a ligar no celular. Jesus amado. Aí o caixa acaba de passar e fala, próximo. Igreja do Senhor, eu não posso escolher o meu próximo, porque senão não condiz com o que as Escrituras dizem. O meu próximo é o meu próximo. Se aparecer uma próxima oportunidade, pratique. Por quê? Porque um dia o bom samaritano teve misericórdia de você. E Jesus disse numa parábola, aquele que mais pecou, aquele que tinha uma dívida maior, é o que mais é agraciado, é o que mais tem gratidão. Quanto maior foi a sua dívida, irmão, maior é a forma e a recompensa que você tem que fazer. Se coloca de pé, por gentileza. Põe para mim aí, Tiago 4:17. O que está escrito aí, igreja? Eu vou contar até 3, você lê comigo. 1, 2, 3. Podia arriscar esse versículo, né? Eu não concordo. Você sabe que tem que perdoar e não perdoa. Pecado. Você sabe que tem que ajudar no reino. Você não ajuda? Pecado. Você sabe que você tem que ser um homem melhor e não se torna um homem melhor, você comete pecado. Você entende que você tem que ser uma serva melhor e não comete, Charles Spurgeon sempre dizia que o evangelho é um mendigo na fila do pão, falando para um outro mendigo, aonde ele encontrou pão. Irmão, nós somos esse mendigo. E não faz sentido nenhum, de verdade, irmão. Nós continuamos sendo igreja se eu decido escolher quem é o meu próximo. Porque eu posso ler de um jeito, mas interpretar de um outro jeito. Feche os teus olhos por um momento. Eu entender que o meu próximo é uma forma de eu apresentar a graça. Até porque quem era você antes que a graça te contemplou? Não esqueça disso. Não esqueça quem você era
quem você se tornou. Não esqueça. Sabe aquela pessoa que você não suporta? Sabe aquela pessoa intolerante que você quer ela longe de você? É essa aí mesmo que você está pensando? Jesus morreu na cruz por ela também. Como assim, irmãos? Ele não faz acepção de ninguém. Se ele não faz, não é eu. É isso que gera constrangimento em mim, irmãos. Esse Cristo, que sabe de todas as minhas imperfeições, das minhas fraquezas. O salmista declara assim em um dos seus salmos, que diz: Senhor, em ti está todas as minhas indiferenças. Sabe o que o salmista está dizendo? Senhor, em ti está todas as minhas imperfeições. Sabe, irmão, coisas que você sequer sabe a teu respeito de errado, o Senhor já sabe. E nem por isso Ele te menospreza, Ele desfaz de você, muito pelo contrário. Ele aplica a graça. O que é graça? É favor não merecido. Que você fique com esta palavra nesta manhã. Quem você é? O levita, o sacerdote, que tem compromissos, cargos importantes dentro do templo. Tem azeite e tem vinho, mas que da porta para fora não tem função nenhuma. E deixa eu te dizer, às vezes dentro da sua casa, no meio da sua parentela, às vezes, você tem que ser o bom samaritano. Que você sai com esta palavra, refletindo em nome de Jesus. Senhor, abençoe aqui cada um nesta manhã. Senhor, que esta palavra gere propósito, Senhor. Que nós viemos sair do nosso comodismo, até porque muitas das vezes nós selecionamos quem é o nosso próximo. E como nós aprendemos dentro desta parábola, o qual o Senhor nos ensina, que o meu próximo é o meu próximo, eu não posso cortar a volta dele. Nos ensina, nos capacita a nos tornarmos semelhante a Ti, que tinha tudo para nos rejeitar, que tinha tudo para nos deixar caídos, feridos, expostos, mas se dedicou, se empenhou e investiu em cada um de nós, que nós possamos aprender com isso. Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar e te livrar de todo mal, de todo encantamento, de toda investida do inferno contra a tua vida. Se porventura você foi alvejado, ferido e se sentiu caído, saiba que tem aquele que ainda continua estendendo as mãos em sua direção para te sustentar, te levantar e colocar em pé, pois Ele ainda continua investindo amor na sua pessoa. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te conceda a paz. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, e que nenhum mal te aconteça, que nenhuma praga alguma possa chegar até a tua casa.